A Voz do Pastor, com Dom Jacir Francisco Braido. Terceiro domingo de Páscoa, 50ª Assembleia Geral da CNBB. Com muito carinho, a gente quer deixar uma saudação e nós queremos, de fato, nessa programação, desenvolver um modo de a gente poder se comunicar através desse meio de comunicação muito privilegiado que nós temos aqui em nossa diocese. E nós queremos, de fato, nos colocar nesse clima de reflexão da Páscoa. Nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. É o domingo da ressurreição do Senhor. Quando a gente diz o terceiro, parece que é um tempo que vai passando. Em vez, é o mesmo domingo e, de fato, o Evangelho trata da ressurreição do Senhor. Então, todos os domingos, de 8 em 8 dias, nós nos reunimos como igreja no mundo inteiro para celebrar a Páscoa do Senhor. E desta vez nós estamos celebrando numa situação muito particular, dentro da Assembleia Geral da CNBB, aqui em Aparecida. Nós estamos em torno de 460 bispos no Brasil e estão subdivididos em 17 regionais. Então, se nós olharmos o mapa do Brasil, desde o Norte 1, Norte 2, Nordeste 1, 2, 3, 4 e 5, depois nós temos aí o Centro-Oeste, nós temos o Sul, 1, 2, 3 e 4, então aí dividido todos por esses regionais, 460 bispos. E a gente vem desenvolvendo a Assembleia com uma atividade intensa. No ano passado, por exemplo, nós tivemos uma Assembleia em que a gente tratou das diretrizes gerais da CNBB. Então, as diretrizes para 2011, 2015. E elas colocam como um objetivo geral evangelizar a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, como igreja discípula, missionária e profética, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo. Então, este é o objetivo que se coloca para a reflexão de toda a igreja, todos os bispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, leigos e leigas, e assim deve alimentar também a reflexão de todos, para, em primeiro lugar, ver em que tempo estamos vivendo o Evangelho do Senhor. Em que tempo? Quais são as marcas desse tempo? E quais são as dificuldades? E quais são as perspectivas da igreja para o futuro? Então, essa reflexão que foi feita na Assembleia do ano passado, ela se condensou nesse objetivo geral e nestas diretrizes. Neste ano, nós estamos aprofundando uma dinâmica de a gente tratar dos problemas, das dificuldades normais do desenvolvimento da igreja, nas suas pastorais. Evidentemente que nós estamos numa dinâmica que nós temos que nos confrontar como discípulos de Jesus Cristo e, portanto, também missionários, e nós temos que nos confrontar também com o mundo de hoje. Mas a igreja, ela sempre demonstrou e sempre está demonstrando uma dinâmica muito grande e uma capacidade de superar também problemas e dificuldades. Falaremos depois mais atentamente a seguir, com uma programação especial aqui em Aparecida, sobre o desenvolvimento desta Assembleia, a 50ª Assembleia Geral da CNBB.
Estamos apresentando a Voz do Pastor nesse terceiro domingo do tempo de Páscoa. E é uma alegria muito grande a gente pensar que nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor. O Evangelho de hoje também, ele nos vem falando desta ressurreição e nos apresenta Jesus que saúda os discípulos e que os envia em missão. Por dizer de enviar em missão, nós estamos assim vivendo também dentro da nossa diocese um momento de celebração também de uma assembleia particular da Sociedade Visconde de São Leopoldo, e que mantém a Universidade Católica e o Liceu Santista. Então nós temos aí um grupo elevado de alunos, acima de 6, 7 mil alunos, né, no seu complexo, e também, olha, professores e tudo. E a missão da Sociedade Visconde de São Leopoldo é criar, organizar, manter, dirigir instituições e instituições de ensino. Portanto, se trata assim do ensino como finalidade que a Sociedade Visconde de São Leopoldo ela mantém. E a gente quer, de fato, colocar assim a educação como algo fundamental e básico. Nós temos 16 documentos do Vaticano II e temos um que fala expressivamente sobre o gravíssimo problema da educação. Você está vendo que coloca no superlativo também, gravíssimo. De fato, a educação em todos os tempos, ela sempre se revela como uma instrumentação muito necessária para o próprio progresso do país, para o próprio progresso do mundo, do planeta, mas sobretudo da pessoa humana. Então, a visão que tem o Vaticano II com esse documento, o Gravissimo Educationis, é a educação da pessoa. Nós temos que fazer, de fato, com que a pessoa ela possa sentir assim essa vontade de fato, poder assim levar para frente também a sua missão no mundo contemporâneo, a educação da pessoa no mundo contemporâneo. Nós não podemos pensar numa educação do século passado, que tenha valores, que houve valores no século passado, que dúvida. Mas agora nós temos que olhar as necessidades presentes desse momento. E é interessante pensar na educação da pessoa na sua integralidade. Eu acho que nós não podemos pensar numa educação em que apenas olhamos, digamos assim, a inteligência da pessoa, a sua capacidade moral, a sua capacidade espiritual ou a sua capacidade física. Nós temos que olhar a pessoa na sua integralidade, ela como corpo e alma. E é muito importante quando a gente sabe de fato desenvolver esse aspecto e leva assim a pessoa a viver plenamente a sua realização assim dentro de um tempo que necessita muito de uma capacidade grande de poder assim agir como pessoas no mundo de hoje. E também, falando da escola, nós temos que pensar a escola como uma comunidade educativa. Então, se nós pensamos aí na Unisantos, se nós pensamos no Liceu Santista, nós devemos pensar uma comunidade de educação. Portanto, de gente que partilha, de gente que está em contato profundo também entre si, sejam os professores, sejam também os alunos e, é claro, toda a direção da escola. E nós partimos da ideia também de que a primeira educação vem da família.
se a família não dá esse impulso inicial, nós vamos ter dificuldades depois nas escolas. E queremos também em nossas escolas ter uma atenção especial para com os professores e professoras. É algo assim muito comovente, algo que deixa a gente assim com esse entusiasmo e essa alegria, ver aqueles professores que se dedicam com carinho, com afinco na preparação das aulas e ao mesmo tempo no acompanhamento depois dos próprios alunos em todos os seus passos de crescimento educativo, né? Então nós queremos como entidade olhar para esta realidade e ao mesmo tempo nós devemos olhar também para a realidade econômica, porque afinal de contas tudo isso tem um custo e é importante equilibrar esses custos de tal modo que nós possamos ter a grandeza, a beleza da educação também dentro da possibilidade de a gente tratar com os recursos que as famílias e os alunos têm. E por isso também que a Sociedade Visconde de São Leopoldo procura todos os meios para fazer com que isso se torne também possível e que a gente possa levar para frente essa educação com todo o esforço. Então, esta é a finalidade e a Assembleia vai se reunir proximamente para poder tratar desse tema e poder dar um impulso a mais no crescimento, então, da nossa educação aqui em nossa sociedade, na nossa Diocese de Santos, na Sociedade Visconde de São Leopoldo, na Unisantos e no Liceu Santista. Quero desejar a todos os alunos um bom proveito, um bom serviço, trabalho, um crescimento e aos professores e professoras, diretores, diretoras, também um ótimo trabalho neste tempo que exige um cuidado e uma atenção especial para enfrentar os dias de hoje em nossa sociedade. Então, todos nós tenhamos um bom domingo. Desejo um bom domingo para todos e todas. E eu quero assim dar a bênção, invocar a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora, para que nós possamos de fato levar para adiante a nossa missão com esforço, coragem, alegria e determinação. Sobretudo uma bênção, então, para todos os responsáveis e corresponsáveis pela educação na nossa Sociedade Visconde de São Leopoldo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo, Deus acompanhe e uma semana de muita luz na ressurreição do Senhor.